Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, né? Família abençoada. Saudade, né? Saudade mesmo. Tem muita gente querendo dar aquele abraço gostoso, né? Mas a gente abraça de coração, né? Bom, antes de tudo eu queria dizer para vocês meu orgulho e minha alegria de ver como vocês se prepararam para a Santa Ceia, viu? Para o culto de Santa Ceia. Foi demais, foi demais. Fiquei emocionado, foi maravilhoso, a comunhão era especial. Talvez a gente deva fazer mais do que uma vez por mês. Vou pensar sobre isso, né? Quem sabe? Seria interessante você se preparar e pedir que Deus, para a gente fortalecer nessa comunhão, porque ela é diferente, ela é diferente. Preparando para o nosso momento que nós temos de intercessão às 21 horas, eu vou falar um pouquinho o que Tiago fala sobre isso, o livro de Tiago fala sobre isso, para fortalecer esse tempo, tá bem? Eu não tenho dúvida que Deus está despertando a sua igreja para viver um ministério de intercessão, tá bem? E Jesus diz que quanto mais que o tempo se aproxima, isso era algo que deveria fazer parte da nossa vida. Já devia ser normal e aí mais intensamente, tá bem? A vida de oração. Orar para vencer o dia mal, orar para não cair em tentação. E eu vejo que houve um despertar da igreja quando nós clamamos no momento difícil que estávamos vivendo politicamente, e acho que foi em 2015 isso, né? E nós estávamos clamando ao Senhor Jesus por mudanças, havia um perigo grande, né? Havia um risco muito grande e de a situação ficar, já era grave financeira, moral, né? Espiritual, e Deus ouviu a nossa oração. A igreja realmente clamou e eu tenho certeza que foi o clamor da igreja que mudou. E a igreja se tornou diferente a partir daquele momento. Ela foi participativa, confiando em Deus. E eu vejo novamente que nós somos confinados, colocados nas nossas casas, porque Deus está nos despertando, Deus está nos preparando para sermos uma igreja de oração, uma igreja que confia e depende do poder dele. Então eu quero pedir a você, olha, não ignore o momento de oração às 21 horas. E eu vou pedir que isso se torne uma prática da sua família. Daqui em diante, todos os dias, às 21 horas, mesmo quando passar essa quarentena, que a gente continue orando ao Senhor Jesus. Pega na mão da sua esposa, do seu filho, clame ao Senhor. Há uma ação especial de Deus, clame ao Senhor. Eu quero só citar rapidamente Tiago 5:13 a 20, que você vai ler depois, que diz lá, né? Eu não vou ler, mas só começa assim: entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore, lembre? Todo aquele texto, né? De Tiago 5:13 a 20, leia depois antes da oração. Mas eu vou destacar rapidamente o que está dizendo. Ele está dizendo assim: se estiver sofrendo, ore. Se estiver doente, a oração de fé diz que curará o doente, né, para chamar os presbíteros, e a oração de fé curará o doente, e o Senhor vai levantá-lo. E se tiver cometido pecados, será perdoado. Lembra? Está falando do poder da oração. Depois diz mais: ore uns pelos outros para ser curado. A oração de Elias, aí cita Elias, que ele orou para parar a chuva por 3 anos e meio, por 3 anos e meio não choveu, exatamente como ele pediu ao Senhor Jesus. E foi trágico para a plantação, para as frutas, para a agricultura da época, e em geral, né? E ele orou outra vez e os céus se abriram e a terra produziu seus frutos. E descreve assim, que Elias era inteiramente humano, com as mesmas fraquezas que eu e você temos, e Deus ouviu. Deus ouve a sua oração, Deus está nos ouvindo, Deus está nos despertando para nos unirmos em oração, né, para nos unirmos como um só corpo. E, irmãos, como as pessoas estão sofrendo no nosso país, tem muita gente sofrendo. Imagina as pessoas entubadas, algumas pessoas morrendo sem poder ter alguém do lado. Pense nisso. Sem poder ficar, a pessoa morre, alguns morrem, e no mundo inteiro, morrendo, agonizando, sem ter alguém do lado para segurar a mão, sem ter alguém, um pastor que pode ir lá orar, um amigo que pode orar e fazer alguma coisa. Entende? Que situação complicada, sem ter um parente, pessoas que não podem nem enterrar ou ser enterradas. Você entende? Então, queria pedir que você e eu não fôssemos insensíveis e que hoje e cada dia eu vou procurar mandar para vocês sobre o que orar, mas você sabe o que é. Vamos clamar para as pessoas que estão envolvidas com a saúde, que estão sofrendo, estão longe das suas famílias porque não pode voltar,
né? Porque estão envolvidos o tempo todo cuidando de doentes, morrendo por causa da gente. Puxa vida, que Deus nos desperte mesmo, acorde-nos, porque isso não é simples e Deus tem muita coisa que Ele está falando com a gente, querendo nos ensinar. Eu estou orando todos os dias, eu não esqueço, eu botei meu relógio para despertar. Chega naquele horário, ele avisa uns 15 minutos antes para a gente se preparar para orar. Minha mulher ora, depois eu oro. Nós dois oramos sempre, todos os dias, clamando por tudo, pela igreja, pelo Brasil, pelo mundo, pela saúde física, espiritual, emocional, pela saúde relacional, pela saúde financeira do país, pela corrupção que é tão grande, né? Então, desafio você a orar ao Senhor Jesus. Então vamos ficar bem alertas e vamos buscar o Senhor Jesus. Todos os dias, 21 horas, faz disso uma prática para a sua família, no nome de Jesus.